Projeto OBMAP na escola. Aqui é o professor JP. Vamos então fazer mais um exercício do nível 3, ciclo 4, encontro número 1. Exercício 9. Quantas são as sequências A1, A2, A7 de números naturais distintos e tais que, para cada i pertencente a 1, 2 até 7, tenhamos i menor ou igual que ai menor ou igual a 9. Bom, esse exercício, ele possui aí alguns termos que são um pouco mais complicados, né? Um pouco diferente aí de outros exercícios, mas que dá para a gente resolver sem grandes problemas. Primeira coisa que a gente precisa entender quando ele fala de uma sequência. Então, uma sequência de números apresenta aí certos números em posições diferentes. Quando ele fala, por exemplo, A1, A2, esse número pequenininho aqui que acompanha o A, quer dizer, é o número na primeira posição, que é o A1, A2, o número na segunda posição, e assim até o A7, no caso, o número na sétima posição, certo? E aí, o que ele fala para a gente dessa sequência? Que o número que vai ocupar aquela posição, ele precisa ser, né? Então, por exemplo, o número i, ele tem que ser, aliás, a posição do número tem que ser um número entre 9 e entre esse próprio número da posição. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se fosse o número da segunda posição, o A2, então eu teria que escolher um número entre 2 e 9, porque é isso que ele está falando para a gente, que o número na segunda posição tem que ser um número entre aquela posição e o número 9, certo? Se fosse, por exemplo, o A6, seria um número entre 6 e 9. Aqui, como tem o sinal de menor ou igual, aqui nós temos justamente que eu posso incluir esse número. Então, eu poderia, por exemplo, no caso do A2, incluir o 2 e aí incluo também o 9. Bom, então eu coloquei aqui, para a gente entender, todos os números da nossa sequência, né? Todas as posições. São 7 posições na nossa sequência. Nós vamos começar com a posição mais restrita, que no caso é aquela em que eu vou ter a menor quantidade de possibilidades. É o A7. Quando a gente fala do A7, nós precisamos escolher um número para a sétima posição, um número que seja entre 7 e 9, incluindo 7 e o 9, ou seja, como ele fala de números naturais distintos, ou seja, que não pode repetir que sejam números inteiros, positivos, temos aí como opção 7, o 8 e o 9. Ou seja, temos 3 valores possíveis para essa posição aqui, para o A7. Indo agora para o A6. Para o A6, nós temos que escolher um número entre 6 e 9, incluindo o 6 e o 9. No caso, temos 4 valores possíveis. Só que, como ele pede que sejam números naturais distintos, desses 4 valores, né, o 7, o 8 ou o 9, um desses 3, já foi usado para a posição A7. Então, na verdade, vão nos restar apenas 3 valores possíveis, e não mais 4, como a gente tinha visto. Mesma coisa para o A5. Então, o A5, a gente vai ter que escolher um número entre 5 e 9, incluindo tanto 5 quanto 9. Só que de todas essas 5 possibilidades, nós só poderemos usar 3 delas. Por quê? Uma foi usada para o A7 e a outra foi usada para o A6. Então, por exemplo, se ele escolheu aqui o 9 para o A7, aqui ele não, no A6 ele não pode escolher o 9, ele escolhe, por exemplo, o 8. Para o A5, ele não vai poder usar nem o 8 nem o 9, sobrando apenas o 5, 6 e o 7, ou seja, 3 valores possíveis. Percebam que em todas as posições que a gente está analisando, isso está acontecendo. Por mais que a gente tenha mais valores possíveis, só 3 vão acabar sendo realmente usados, né, como possibilidades para serem usados. Isso vale para todas as 7 posições. Se a gente for voltando, né, a 4, a 3, a 2, a gente percebe que isso também vai acontecer. Ou seja, temos 3
possibilidades para cada posição. Então, fica 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes fazendo isso, ou seja, 3 à sétima, que é 2.187. Então, temos 2.187 sequências possíveis, né, que respeitem essa condição. Isso daqui, né, a gente multiplicou utilizando o princípio fundamental da contagem.